Fala pessoal, só uma pergunta antes de começar o boletim. Vocês conhecem a Gazeta do Povo? É um jornal 100% digital de alcance nacional. É por lá que eu me informo e também é lá que eu escrevo toda semana. Clique no link do descritivo e seja um assinante. Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre mudanças no cenário eleitoral que tem preocupado sobremaneira Lula e sua gangue. Nós vamos analisar a corrida presidencial à luz de um grande evento de endosso político realizado esta semana em Brasília. Um encontro de lideranças que foi subnotificado, subestimado e até ignorado pela velha imprensa. Nesse programa, esse fato terá o seu devido destaque. Mas antes, vamos ver em que pé que estão as projeções eleitorais para 2022. Quem acompanha as pesquisas, especialmente os levantamentos da Poder Data, observou 3 fenômenos nesse bimestre. Primeiro, a terceira via não decolou, seja na sua vertente mais à esquerda ou seja na sua vertente de centro. Entre os nomes alternativos, quem pontua melhor é Ciro Gomes, com apenas 7% de intenção de voto. Segundo, nas simulações de segundo turno, todos os pré-candidatos se saem pior que Bolsonaro quando o adversário é Lula. Uma sinalização clara de que hoje no Brasil o adversário mais forte contra o ex-condenado é o atual presidente. E terceiro, a distância entre os 2 primeiros colocados, Lula e Bolsonaro, que em janeiro marcava 14 pontos, encolheu para apenas 8% no primeiro turno. Cumpre reconhecer que a vantagem do petista se amplia um pouco no segundo turno, mas desde setembro do ano passado ela já encolheu 10 pontos. Para entender estatisticamente de onde vem esse crescimento do atual presidente nas pesquisas, basta fazer uma análise demográfica simples dos dados coletados, o que também nos ajuda a compreender qual o maior medo do Lula e do PT em 2022. E não é o medo de ir parar na cadeia. Disso o STF já cuidou, anulando as ações penais de Lula e companhia e permitindo que crimes cometidos pelos petistas prescrevessem. Mas não vamos ficar aqui chorando pela cachaça derramada. Vamos embora dar uma olhada nos recortes sociais que são mais desfavoráveis ao nosso descondenado por corrupção. Vamos começar por uma segmentação de renda. Segundo a Poder Data, a única faixa de renda em que Bolsonaro derrota Lula é na classe média, especialmente entre eleitores que recebem de 2 a 5 salários mínimos, então entre R$ 2.400 e R$ 6.000 por mês. Se a eleição fosse decidida por eles, Bolsonaro teria 39% dos votos no primeiro turno contra 28% do Lula. Se você tem dúvidas sobre o que o Partido dos Trabalhadores pensa sobre a classe média, vejam essas falas de 2013 da professora e filósofa Marilena Chaui, ideóloga e militante do PT, em um evento com a presença de Lula, que estava lá no palco e morreu de dar risada disso aqui. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez, é o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Uau! Marilena Chaui e o PT odeiam a classe média essencialmente porque a classe média não depende do Estado e não depende dos partidos que comandam o governo. A classe média não sobrevive de programas assistencialistas e, sempre que pode, evita consumir os péssimos serviços públicos em áreas como educação, saúde e transporte coletivo. A classe média se mata de trabalhar para ter um carro, um plano de saúde para a família e uma escola particular para os filhos. Portanto, a classe média preza pela sua liberdade. Por causa do seu perfil mais elevado de renda, tem acesso à educação de maior qualidade que permite desenvolver pensamento crítico. Não à toa, Lula ganha fácil entre os eleitores que têm apenas ensino fundamental e médio, mas essa vantagem desaparece no perfil mais escolarizado, o eleitorado com ensino superior. No Sudeste, região com a classe média mais fortalecida, Lula e Bolsonaro estão empatados com 35% das intenções de voto. Na real, onde quer que a economia prospere, Lula tende a perder. É o caso do Centro-Oeste, região brasileira que mais apoia o atual presidente e que tem se desenvolvido muito graças ao agronegócio.
Por isso, não é difícil entender de onde vem todo o rancor, todo o mau sentimento da senhora Marilena Chaui ao se referir à classe média. E por isso também não é difícil de entender por que o Lula aparece aplaudindo tanto um discurso tão abjeto e tão preconceituoso. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. Isso, Lula, bate palma mesmo. A classe média realmente é um pesadelo para Lula e sua gangue. Mas no próximo bloco, a gente vai explorar a maior fobia do PT em 2022, o voto evangélico. Nós já voltamos. Boletim Coppola. Você sabe qual foi o jornal mais lido durante as eleições de 2018? A Gazeta do Povo, um jornal 100% digital dedicado a construir um país mais livre, mais próspero e mais seguro. Por isso, eu aceitei o convite para participar do time da Gazeta junto com outros colegas aqui da Jovem Pan, como o Alexandre Garcia, a Cristina Grêmio, o Rodrigo Constantino e o Guilherme Fiuza. Para ter acesso ilimitado a esse conteúdo, acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link aqui no descritivo desse vídeo. E vamos fazer da Gazeta do Povo o jornal mais lido também nas eleições de 2022. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre os maiores receios eleitorais do partido Quadrilha, a classe média e o voto evangélico. Essa semana, no Palácio da Alvorada, as principais lideranças evangélicas do país deram uma demonstração inequívoca e sem precedentes de apoio ao mandato e à reeleição do presidente Bolsonaro. Organizadores do evento divulgaram a presença de 180 religiosos e 105 deputados e senadores da Frente Parlamentar, fazendo desse o maior encontro da alta liderança evangélica com o presidente da República na história. Um fato que, de tão relevante, foi praticamente ignorado pela imprensa militante, que omitiu nomes e números para tentar minimizar a dimensão do evento. O ato foi considerado uma resposta à tentativa desesperada, à tentativa midiática do PT de sinalizar para o mundo evangélico que Lula e a esquerda contam com o apoio de líderes protestantes, pentecostais e neopentecostais. Mas a julgar pelo evento dessa semana, sobraram muito poucos para dar palanque ou para dar púlpito para o Lula. Esse é o maior medo dos petistas nessas eleições de 2022. Segundo a última pesquisa do Poder Data, que nós já citamos, se dependesse apenas do voto evangélico, Bolsonaro estaria eleito no primeiro turno. O levantamento aponta que, além de liderar a corrida presidencial entre os evangélicos, Bolsonaro vem ampliando a sua distância em relação a Lula. Foram 10 pontos em apenas um mês. E os números fazem todo sentido. A esquerda brasileira defende bandeiras diametralmente opostas aos valores morais dos evangélicos, como a legalização do aborto e das drogas, a despenalização de crimes, a educação baseada em ideologia de gênero. É natural que, com a proximidade das eleições, os fiéis vão se conscientizando sobre essas diferenças fundamentais entre a sua visão de mundo e a visão de mundo daqueles que só querem seu voto. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.